Entrevista com gente que é notícia. Cá Entre Nós. Apresentação: Roberto Desidério. Alô, amigos do programa Cá Entre Nós, nosso bom dia. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios a figura extraordinária deste homem público, Vinícius Justus, pastor evangélico, enfermeiro, doutor em enfermagem e teólogo contemporâneo, escritor contemporâneo. É um homem que está vivendo aí o dia a dia na nossa cidade com muita intensidade. Vamos às nossas perguntas a esta grande figura. Meu querido Vinícius Justus, bom dia. Bom dia, Desidério. Bom dia, amigos do Cá Entre Nós. É um prazer enorme estar aqui nesse programa, estar sentado nessa cadeira onde várias personalidades dessa cidade têm passado, e você é uma figura extraordinária que tem contribuído muito para a comunicação, para a informação e muito mais do que isso, para a conscientização da população juiz-forana e no mundo, né? Meus parabéns e me sinto honrado por estar aqui. Perfeitamente. Vinícius, eu quero avisar para você que o nosso bate-papo aqui, embora as perguntas pareçam capciosas, mas não são, porque na verdade toda a comunidade de Juiz de Fora precisa saber a opinião das pessoas que fazem a comunidade ser dinâmica, que faz com que as pessoas entendam os entrelaços da política local. Então hoje você está como secretário-geral, se eu não me engano, secretário-geral do PDT, do Movimento Negro do PDT, não é isso? Ou se eu estiver errado, me corrija, por favor. Hoje eu sou presidente estadual do Movimento Cristãos Trabalhistas do PDT e hoje eu também tenho dirigido o Movimento Negro do PDT aqui na cidade de Juiz de Fora. Perfeitamente. Vinícius, a primeira pergunta que eu quero fazer a você, e eu quero que as pessoas entendam seu posicionamento, você como homem político partidário, qual a sua avaliação desse movimento da Câmara Municipal de Juiz de Fora, neste momento, aumentar o número de vereadores de 19 para 23? Olha, eu vejo com bons olhos, porque aumenta a quantidade de vereadores, e isso também dá oportunidade para outros quadros que ficam de fora por causa do coeficiente político serem eleitos, e a comunidade em si, a população juiz-forana, se sentir representada por esses quadros. Então esse acréscimo, né, essas 4 cadeiras que foram acrescentadas, para mim é muito importante, eu olho com bons olhos e vai fazer bem para a democracia de Juiz de Fora. Perfeitamente, Vinícius. Respeitando muito a sua opinião, respeitando a opinião dos demais vereadores, e digo para você também que eu também concordo com esse aumento de vereadores por causa da lei, por causa da Constituição, por causa do número de eleitores estipulados e o número de cadeiras que representam esses eleitores. Juiz de Fora, hoje nós estamos aí com 650 a 700 mil habitantes, mas nós temos aqui 420 mil eleitores. Contudo, eu quero dizer aos senhores ouvintes, internautas, que aumenta demasiadamente o orçamento anual da Câmara Municipal, em mais de 890 mil reais ano, porque cada vereador hoje está contando com 9 assessores. Ainda assim você concorda com esse número? Ainda assim você concorda que os vereadores tenham usado deste artifício para facilitar a sua reeleição ao Legislativo no ano que vem, no ano de 2025? Vamos lá, são 2 questões. Primeiro, o aumento de parlamentares para a diversidade democrática. Quanto ao orçamento, é algo que evidentemente mexe, porque você está agregando mais parlamentares.
E você também toca no assunto, na questão de visando, né, os parlamentares antigos, a sua reeleição, né? São artifícios legais, né? São trâmites legais que os parlamentares, os políticos, dentro do seu poder de articulação, eles fazem. Eu não enxergo com maus olhos, desde que esse aumento de quase 1 milhão no orçamento seja devolvido em legislações, em fiscalizações para a população juiz-forana. E fica aqui também o meu recado para a população: fiscalizem, cobrem dos nossos parlamentares. Vinícius, foi eleita a nova mesa diretora da Câmara Municipal, que assumirá o biênio 2023-2024 com a seguinte composição: o presidente, José Márcio Garotinho; o vice-presidente, o Newton Militão; primeiro secretário, Marlon Siqueira; o segundo vice-presidente, o Pardal, né? E a segunda secretária, que é a Cátia Franco. Diga-nos, por favor, o que você achou dessa composição e o que a população de Juiz de Fora pode esperar desta nova legislatura, desta nova composição, deste novo comando do Poder Legislativo. Bom, nós estamos falando aí de parlamentares, na sua maioria já experimentados, né? Parlamentares que já estão já há algum tempo no poder. Só uma novata que é a Cátia Franco. Só a novata que é a Cátia Franco, né? Quando você fala de Márcio Garotinho, Newton Militão, Marlon Siqueira, Pardal, são nomes conhecidos, são figurinhas já da política juiz-forana, e a Cátia Franco, ela é a novidade em meio a tudo isso. Bom, dentro do que eu vejo da atuação política desses parlamentares, eu acredito que possa haver uma maneira diferente, não tão diferente, eu acredito sim, melhor dizendo, que haverá uma maneira diferente de votação de pautas para com a última comissão aí, a presidência da Câmara que estava, no que tange também em pautas progressistas e sociais. Perfeitamente. Vinícius, agora eu vou pedir a sua opinião pessoal, nada partidário, nada que você tenha conversado no partido internamente. A sua opinião pessoal a respeito do governo da prefeita Margarida Salomão, que completa neste dezembro 2 anos de mandato. Olha, a prefeita Margarida Salomão é uma pessoa preparada para o executivo. Eu acredito que tem feito um governo humanizado, tem as suas comissões para ouvir a população, tem pessoas extremamente gabaritadas nas suas secretarias e dispostas a fazer o melhor. O que a população às vezes precisa entender é que a gestão pública, e eu sou pós-graduado em gestão pública, muitas das vezes nós batemos nos seus entraves legislativos, e que são bons também, para que não aconteça nenhum disparate de ordem na gestão pública, que às vezes faz com que o processo para a construção do executivo, naquilo que efetivamente interfere na vida do cidadão, né, seja executado. Então, assim, nós sabemos também que a prefeita Margarida herdou uma prefeitura sucateada pelo antigo prefeito Bruno, e depois o Alma só deu seguimento, e uma série de coisas que estão acontecendo no governo dela, que eu vejo nas redes sociais muito interessante, as pessoas reclamando de radares. Só dar um exemplo, são coisas, licitações que foram feitas na gestão do Bruno, e que agora
foram executadas. Então a gente tem que entender que a gestão pública, por causa dos seus processos, de como que ela se dá, as coisas não são imediatas, ela precisa de um tempo para acontecer. E pessoalmente, né, eu particularmente acredito que a prefeita Margarida Salomão tem conduzido a cidade no âmbito executivo de uma maneira eficiente, dentro de todas as dificuldades que nós tivemos, principalmente com a Covid-19, e agora com a eleição do presidente Lula, tende a alavancar e a gente conseguir atrair muito mais recursos para devolver para a sociedade, para entregar para a sociedade dos foranos aquilo que ela merece de fato. Perfeitamente. Meus amigos, respeitando muito a opinião pessoal do nosso convidado, Vinícius Justus, mas a gente só quer salientar no momento de que tanto o nosso querido Vinícius Justus, como muitos eleitores de Juiz de Fora, cidadãos de Juiz de Fora, defendem que a prefeita Margarida pegou uma prefeitura sucateada, herança maldita dos governos anteriores. No entanto, a prefeita Margarida nomeou uma equipe de transição e esta equipe de transição, em momento algum, disse que a prefeitura estava em situação difícil, como está fazendo agora a equipe de transição do governo Lula, denunciando todas as mazelas do governo Bolsonaro. E a equipe de transição da Margarida Salomão não denunciou nenhuma mazela do governo Bruno Almas. Quer dizer então o seguinte, que estava tudo bem, quem cala consente. Vinícius, eu quero tocar no assunto com você o seguinte, você é um cidadão que você defende o movimento negro, as causas negras, legítimo, está com a camisa aí agora, que nós estamos aí vendo Martin Luther King. Eu quero dizer para você, qual que é essa experiência gostosa, bonita de viver isso, sendo você um pastor evangélico? Existe o evangélico socialista, o evangélico progressista? Como que você consegue trabalhar tudo isso? Olha, primeiramente, eu digo com orgulho que eu tenho o prazer de ser preto. E se eu acreditasse, respeito quem acredita, em reencarnação, eu queria nascer preto de novo. E no que tange às pautas sociais, nas lutas de classe, como um cristão progressista, e agora muitos aí que estão me assistindo vão me apedrejar e dizer que cristão só pode ser de direita, eu quero dizer para vocês que dizem que cristão só pode ser de direita, vocês todos tiveram aliança com a esquerda brasileira, tá? Então, vamos devagar, olha para a sua história, porque eu respeito a sua e você precisa respeitar a minha. E por que eu milito no movimento negro? Cara, porque eu sou um preto periférico, sou oriundo do Linhares, acreditei na educação, me tornei um expoente e hoje devolvo a educação sendo gestor de uma ONG, de uma ONG. E militar no movimento negro é muito mais do que simplesmente falas, é uma militância de afirmação e de reconhecimento do valor da negritude, de que os pretos são bons tanto quanto os brancos. Só para você entender uma coisa, eu aprendi esses últimos dias, tendo uma aula na Funalfa, que todos os pretos que foram escravizados, em dado momento que vieram para Juiz de Fora, não eram, essa é uma história que não foi contada, não eram pretos simplesmente sem capacidade laborativa. Os pretos que vinham para Minas Gerais eram pretos do centro da África, da região do Congo, da região da Nigéria, aonde há muito ouro, há muito minério. Então os escravocratas contratavam tribos africanas para suprimir as outras e trazerem para a nossa região, estou falando agora especificamente de Minas Gerais, pretos escravizados que eram profissionais do minério e do ouro na África. Então quando eu entro... que facilitava. Não é uma mão de obra que facilitava. São profissionais. Eu não vou usar essa expressão. A vida do escravatista, sim. Que facilitava a vida dos escravocratas, sim, dos escravatistas. Então todos os pretos que vieram para cá eram profissionais, eram mineiros de verdade.
homens acostumados a lapidar o ouro, a lapidar o minério, que foram escravizados, arrancados da sua vida, do seu cotidiano, do seu continente, como for. Então, eu quero contar uma outra história. Eu não quero contar a história do preto que não sabe nada, do preto que só trabalha com braçal, do preto que não é inteligente, do preto subjugado, não. Eu estou aqui representando, eu não falo que eu sou a revolução, mas eu sou a evolução de todo esse sistema. Eu represento toda a evolução de todo esse sistema escravocrata, denunciando que o preto que veio escravizado para o Brasil era uma mão de obra profissional e muito digna. E que agora, no século XXI, nós estamos resgatando o nosso poder, a nossa identidade, a nossa afirmação de profissionais em qualquer setor da sociedade. Perfeitamente, mas agora eu quero te perguntar o seguinte: o que está em pauta hoje no movimento negro de Juiz de Fora? O que você encontra, por exemplo, na Fundação Alfredo Ferreira Lage, de avanço para o movimento negro de Juiz de Fora? Não precisa de eu falar aí do Islã, do Café de Ogum, que já é uma coisa mais enraizada dentro da FUNAL. Eu falo externamente, quais os movimentos que a Fundação Alfredo Ferreira Lage oferece à negritude juiz-forana? Hoje existem vários programas, que é o Na Quebrada, que é um programa social com repasse da FUNALFA para ações sociais. A Lei Murilo Mendes, que antigamente contemplava só parte da cidade de Juiz de Fora, que é uma lei para incentivo de escritores, ela foi divulgada nas periferias e hoje escritores que estão na periferia estão também sendo contemplados, porque se fez um estudo geográfico de que só as pessoas que eram contempladas com a Lei Murilo Mendes estavam no Dubai, como disse o nosso ex-candidato a prefeito Isa Rezato. Estava entre o Bom Pastor, Alto dos Passos e o Morro da Glória Manuel Honório. Hoje não. Hoje pessoas na periferia têm conhecimento do que a FUNALFA faz, dos seus programas, como Na Quebrada, da Lei Murilo Mendes, usando os seus espaços, promovendo a sua arte, a sua cultura. Nós temos que parar, o Brasil tem que parar com uma expressão de que nós temos que levar cultura para a periferia. Não, nós temos que valorizar a cultura da periferia, utilizar a cultura da periferia, extrair a cultura da periferia, importar a cultura da periferia e popularizar a cultura da periferia. A periferia não precisa de receber uma cultura de uma estrutura racial, estrutural branca, não. A cultura que tem lá é muito boa e precisa ser valorizada. E hoje a FUNALFA faz isso. Então existem esses programas do qual eu acompanho de perto, né, como Na Quebrada, a Lei Murilo Mendes olhando diferente para essa questão do repasse para escritores, e também o projeto de conscientização de que a FUNALFA é para todos. E hoje a FUNALFA trabalha com quadros excepcionais e de diversidade. Ali você encontra pessoas de todas as classes sociais, de pele preta, pele branca, de religiões diversas, para construir realmente uma cultura, uma sociedade pluralizada e de diversidade social. Perfeitamente, Vinícius. Mudando agora um pouco o foco da nossa conversa aqui, eu queria dizer o seguinte: você é um homem de movimento, do movimento negro e do negro, e é um negro em movimento. Sim, sempre. E você é um homem partidário. Sim. E você também é um homem que tem aspirações políticas. E hoje você é um quadro muito importante no PDT de Juiz de Fora, sendo até amigo pessoal do deputado federal Mário Elige, e também tem lá os seus encontros, os seus bons bate-papos com o presidente nacional do PDT, que é o Carlos Lupe. Eu digo para você o seguinte: como que você pretende apresentar uma chapa de vereadores nas eleições de 2024, se ela é uma chapa mais popular, uma chapa intelectualizada, e se você aceitará, ou se o PDT de Juiz de Fora aceitará vereadores com mandato corrente na chapa que vai disputar as eleições de 2024? Vamos lá, são 3 perguntas em uma. Primeiro que nós temos que esperar as tratativas da Nacional. Existem algumas coisas que o nosso presidente Carlos Lupe
tem nos orientado, tem dialogado com outros partidos que nós precisamos aguardar. Quanto especificamente ao PDT de Juiz de Fora, no próximo mês vai ser tomada algumas decisões. Quanto à construção de chapa, eu acho que essa chapa ela tem que ser diversa. Ela tem que ter pessoas populares, pessoas com conhecimentos empíricos. Eu não vejo empecilho nenhum para que algum parlamentar possa agregar a nossa chapa, desde que ele esteja de acordo com o trabalhismo, com a visão trabalhista que nós temos, com a visão de Brizola, com as pautas sociais da qual o PDT defende no seu estatuto. Tudo depende de como o diálogo é construído, e eu sempre digo em prol da população. Perfeitamente. Eu quero registrar aqui nessa entrevista nossa que o PDT de Juiz de Fora é o único partido que é dirigido por uma mulher, né? Sim. A Carla, que é a presidente do PDT. Paula Viol. A Paula Viol, né, Carla? Paula Viol, que é a presidente do PDT em Juiz de Fora. Mas nosso querido Vinícius Justus, ele fala que não vê empecilho nas tratativas, essa coisa toda. Porém, o que a gente conversa muito é que os vereadores resolveram aumentar o número de cadeiras da Câmara Municipal de 19 para 23, visando abaixar o coeficiente eleitoral, aumentando a probabilidade deles que estão em mandato corrente serem reeleitos. E mais ainda, todos eles agora estão em situação dificílimas com a situação das federações partidárias. Muitos ficarão em situação difícil porque terão que aceitar estar numa legenda que terá um ou dois companheiros da própria Câmara Municipal disputando com ele uma vaga. Então, nesse momento, nosso querido Vinícius Justus, democrata do jeito que o é, um homem de coração bom, de coração justo do jeito que é, já chama-se Vinícius Justus, não é à toa. Só que acontece uma coisa, quando chega lá na frente, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. As pessoas vão discutir números, vão discutir nomes, possibilidades, facilidades, porque hoje, quando um vereador sai candidato à reeleição, ele já tem na sua equipe 9 assessores que são seus cabos eleitorais, sem contar nos números de pessoas que eles indicam para os cargos da Câmara Municipal e muito número de pessoas que eles indicam para cargos comissionados na Prefeitura Municipal do governo. Ainda assim, você concorda que não haverá dificuldade para que eles se insiram no PDT para disputar a eleição e depois chocam o PDT como já ocorreu no passado? Olha, veja bem, eu não posso falar pela nossa presidenta, até mesmo porque ela está em... Paula Viol, forte abraço, viu? Um forte abraço, presidente Paula. Né? Ela se licenciou por alguns problemas pessoais agora. Mas o que eu tenho para dizer sobre isso? A política ela é dinâmica. E a política é feita de diálogos. Lógico que vai ser feito uma análise de quem são os parlamentares. Haja vista que o PDT se torna a menina dos olhos, por quê? É uma chapa pura, um sangue puro. Nós não estamos federados com ninguém. Por enquanto. Por enquanto. Né? Por isso que eu falei, eu não posso ficar falando muita coisa, que é coisa que depende muito da presidência nacional, e a gente vai acompanhando as reuniões executivas, e é coisa que eu não tenho a liberdade nem a autonomia para expor. Né? Mas o diálogo ele vai ser construído. Agora, os quadros serão avaliados e as decisões finais serão tomadas pela executiva e pelo nosso presidente estadual, o deputado federal Mário Eringe, juntamente com nós aqui da executiva de Juiz de Fora. Agora, quanto os parlamentares, os seus cabos eleitorais, faz parte da política, né? Para nós que vivemos políticas e entendemos de política, a gente sabe que política é feita dessa maneira. Não estou falando que é certo, não estou falando que é errado, mas
as tratativas. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, a negociação. Vinícius, antes de passar você para as suas considerações finais... Passou tão rápido, rapaz? Passa rápido. O papo é muito bom, né? Antes de passar você para as suas considerações finais, eu gostaria que você passasse para os nossos internautas, todas as pessoas que estão nos assistindo agora, como que é um pastor progressista no público, conversando com seus fiéis, como que os seus fiéis aceitam a palavra dirigida por um pastor progressista. Isso é uma coisa nova, é muito novo. Você já foi alguma vez à sua congregação com uma camisa do Luther King no peito? Vamos lá. O cidadão Vinícius Justo, formado na sua educação, na sua base acadêmica, na sua experiência de vida, ele é progressista, ele é trabalhista, ele é socialista, e agora eu vou cutucar aqui, ele simpatiza com o marxismo, mas quando eu vou para o altar, eu só prego Cristo, o amor. Eu não prego religião. Mesmo sendo questionado. Olha só, dentro da igreja que eu pastoreio, eu não sou questionado porque eu separo essas coisas. Quando eu entro para dentro da igreja, ou vou atender uma pessoa espiritualmente, eu deixo de ser somente o cidadão público e que faz política e passo a ser um agente de Deus, um embaixador de Deus, um sacerdote, como sou. E você pergunta, você usa essas camisas nas suas reuniões, na sua vida social? Claro, porque essa é a minha identidade. As pessoas que caminham comigo sabem da minha opinião, sabem o quanto eu luto contra o antirracismo, sabem o quanto eu luto contra o respeito à laicidade do Estado, à diversidade, sabe que eu luto contra todo esse extremismo, esse ódio que foi instaurado no país nesses 4 anos, sabe? Só que tem uma coisa, eu sou uma pessoa extremamente tolerante e que aprendi a amar. Na minha igreja tem pessoas que votaram no Bolsonaro e está tudo bem. Tem pessoas que votaram no Lula, está tudo bem. Tem pessoas que votaram no Ciro, está tudo bem. Por quê? Eu sei respeitar a democracia. E o amor, ele tem que ser maior do que o ódio. Martin Luther King falou o seguinte: eu prefiro ficar com amor porque o ódio é um fardo muito pesado para se carregar. Então eu falo de amor para as pessoas. E quando você insere amor dentro desse progressismo que eu prego, né, sendo um pastor progressista não xiita como os que estão muitos aí hoje, eles entendem que eles precisam muito mais de carinho, afago, cuidado, humanidade do que qualquer outra coisa. Perfeitamente, mas o Vinícius Justo nos falou nesse tempo todo que o Luther King, ele era um homem biblicista. Martin Luther King foi um pastor, né? Um pastor batista. Biblicista, gente, uma coisa impressionante. Martin Luther King, se você falar de Martin Luther King comigo, eu amo Martin Luther King, já li 3 livros dele. O último que eu li agora foi Porque Não Podemos Esperar, que foi uma catarse psicológica para mim muito grande. Martin Luther King era um pastor batista, nós sabemos que nos Estados Unidos batista, né? Existia segregação, igrejas de pretos e de brancos, e até que um belo dia acontece o evento de Rosa Parks, de não levantar no ônibus, e ele vinha ali naquele ativismo, e eles se organizam no sul dos Estados Unidos para lutar por direitos iguais. Aí a gente vê o contraponto de tudo isso. A nação do Islã salva Malcolm X da criminalidade, preso, né, apresentando para ele o Islã, e vou só resumir, e Malcolm X... Não, perfeito, é porque você fala Malcolm X, fica muito difícil para os nossos internautas entender, porque popularmente ele é mais conhecido como Malcolm X. Malcolm X, perdão. Certo. Aí Malcolm X encontra a nação do Islã, e antes dele fazer a sua peregrinação a Meca, só para resumir, ele começa a pregar também uma supremacia preta. E Martin Luther King não, ele prega o amor. Ele prega o que o Cristo pregou, a unidade, a tolerância, o respeito, prega o que Gandhi pregou. Então, King, por ser biblicista, ser um pastor, Martin Luther King era um pastor, o Dr. King era um pastor, prega o amor, o respeito e a coinonia entre todas
toda a sociedade, independente da cor da sua pele. Por isso que ele diz: eu sonho que um dia que um homem não será julgado pela cor da sua pele, mas sim pelas suas atitudes. Depois X, ou Malcolm X, faz a sua peregrinação a Meca, convive com outras pessoas e retorna para os Estados Unidos com uma visão não de mais uma supremacia preta, mas também de uma busca por igualdade e racial e social. Perfeitamente. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Cá Entre Nós. Os senhores ficarão agora com as considerações finais do nosso querido Vinícius Justus, e recebam muito bem o recado desta grande figura humana. Fique à vontade. Quero dizer para você uma coisa, meu amigo, minha amiga: nunca deixe de sonhar, nunca deixe de acreditar, mas mais do que sonhar é acreditar. Nunca deixe de planejar, nunca deixe de ir em busca dos seus objetivos. Quando alguém tentar dizer para você que você não é capaz, só você sabe se você não é capaz ou não, porque o sonho está dentro de você, o objetivo está dentro de você. E eu termino com uma frase que a minha mãe me disse quando eu era criança e eu não conhecia o racismo, e eu fui para a escola. Eu estudava numa escola particular, eu era o único alfabetizado da sala, e a minha mãe colocou na minha merenda uma banana, e um amigo branco me chamou de macaco. Eu saí da escola chorando, e a frase que a minha mãe disse para mim quando eu cheguei em casa: você não é macaco, você é o Vinícius, você é o meu filho amado, e você pode ser aquilo que você quiser. Então, companheiros, vocês podem ser aquilo que quiserem, basta sonhar, planejar, trabalhar, sonhar, planejar, trabalhar de novo e construir um ciclo. E quanto mais você lançar a sua flecha, mais longe você vai chegar, desde que você esteja disposto a pagar o preço chamado abnegação. Perfeitamente, meus amigos. Depois de tudo que os senhores ouviram a respeito de Luther King e Malcolm X, o nosso querido Vinícius Justus, eu gostaria de dizer o seguinte: se ambos aqui estivessem, estariam morrendo de vergonha do que representa a primeira igreja batista hoje em Juiz de Fora, nas mãos daquele homem que a pastoreia. É uma coisa absurda, mas vida que segue. Ô Vinícius, uma pergunta que eu esqueci de fazer para você, e eu gostaria que você respondesse de forma rápida. Você pretende lançar-se candidato a vereador nas eleições de 24? Não tenho essas pretensões. Eu acredito que é muito cedo para essas tratativas. O que eu quero hoje é trabalhar, continuar ajudando a população com a nossa ONG. Nós temos uma ONG que tem a sua sede lotada na zona sul da cidade, no bairro Jardim de Alá, onde nós praticamos assistencialismo e o nosso foco maior é a educação. Nós temos lá curso de inglês, informática, oficinas de artistas plásticos, né? Estamos criando jovens artistas plásticos. Está convidado para conhecer a nossa ONG. Mas no que diz a um pleito parlamentar, a uma corrida eleitoral, eu acredito que ainda está muito cedo. Eu prefiro continuar militando, trabalhando, construindo o nosso partido e contribuindo com a sociedade. E se, num futuro breve, a população de Juiz de Fora entender que eu sou capaz de contribuir para com eles em algum cargo legislativo, seja ele no legislativo ou de repente, quem sabe, no executivo, a gente vai estudar. Mas no momento que eu quero é continuar dedicando a minha vida com amor às pessoas. Perfeitamente. Aos nossos internautas, muito obrigado, um beijo no coração de todo mundo. Vinícius, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Sucesso na sua vida, viu, meu amigo? Forte abraço, amigos.